Fala galera do canal Consciência Tricolor, eu sou Rafael Dias e vou estar sempre trazendo um debate interessante para a gente estar tratando de todos os assuntos aqui no nosso canal, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar de mercado da bola relacionado ao São Paulo. Estão saindo vários nomes aí e aí eu vou trazer para você o que tem de concreto, o que é verdade, para que você não se sinta enganado, não se sinta iludido, não se confunda, tá? A gente vai falar aqui no vídeo de hoje sobre a situação do Douglas Costa, o que tem de verdade nisso, o que não tem mentira, se tem real chance de ele chegar. A gente vai falar do Pedro, do Flamengo, o que tem de real nisso, eu vou esclarecer para vocês a história, tá certo? A gente vai falar de Fernando Sobral, a gente vai falar de Wellington, que joga no Aston Villa, está emprestado ao Bugre, se esse jogador pode chegar no São Paulo, dentre vários outros nomes, tá certo? Então, caso vocês gostem do nosso vídeo, eu peço a vocês aí que dê aquela força, aquela moral, se inscrevam no canal, deixem o seu like, marque o sininho aí, tá certo? Para receber todas as notificações de tudo que a gente vai trazer de novo para vocês e manda aí pros seus grupos de WhatsApp, tá certo? Para que a galera venha conhecer o nosso canal e que a gente venha ficar mais forte. Queria agradecer também a galera que assistiu o meu último vídeo, uma visualização bacana, começando a crescer. Tem um outro vídeo meu também que bombou bastante. Então, muito obrigado a galera e embora pro vídeo, que hoje tem muito assunto. Então, galera, eu começo esse vídeo de mercado da bola falando um pouquinho sobre o Patrick do Internacional, tá? O Patrick do São Paulo demonstrou interesse no jogador e o jogador provavelmente não vai ficar no Inter na próxima temporada. Existe uma história de que a torcida do Internacional não enxerga nele um jogador que vai trazer títulos. Eu, particularmente, ficaria muito contente se esse jogador viesse para o São Paulo. Não sei se você acompanhou a trajetória do jogador, assistiu alguns jogos dele, mas se trata de um jogador tecnicamente muito bom, forte fisicamente e que tem tudo que o Rogério Ceni gosta de estilo de jogo dele, que é atacar, distribuir no jogo, construir no jogo e recompor de forma rápida. É um jogador que chegaria para ser titular no time do São Paulo, seria uma baita de uma contratação, seria espetacular ter esse jogador no São Paulo. E eu torço que o São Paulo consiga fazer algum tipo de troca com o Internacional. O Santos também tinha interesse nele, o Fluminense era o concorrente principal do São Paulo, é o concorrente principal, não era, tá? E aí eu queria muito ver esse jogador no São Paulo, eu acho que melhoraria bastante o nosso time e a gente começaria a ter perspectivas para a próxima temporada. Não se trata de uma negociação fácil, mas é possível sim. E o São Paulo já demonstrou interesse, quer o jogador, e eu acho que ele seria de extrema importância chegar no nosso clube. E aí eu quero saber de você, vocês queriam o Patrick no São Paulo? Outro jogador que pode ser que chegue no São Paulo é o Douglas Costa, tá? Esse Douglas Costa está gerando muita polêmica, principalmente nas redes sociais. Alguns torcedores não querem o Douglas Costa, acham que ele foi descompromissado no Grêmio. Alguns jornalistas da mídia falam como se ele tivesse sido descompromissado no Grêmio. Eu, particularmente, assisti alguns jogos do Grêmio e achei que os jogos que eu assisti, pelo menos, o Douglas Costa foi o melhor em campo. É um jogador muito acima da média, forte fisicamente, de fato teve algumas questões de lesão que atrapalharam a carreira do jogador, mas é um jogador que já teve destaque na Europa, diferente do que muita gente vem falando. Esse cara foi bem no Bayern, esse cara foi bem na Juventus, esse cara foi para a seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo. Então, se esse cara não serve para o São Paulo, eu queria saber de vocês, quem é que serve? Vamos tratar o Douglas Costa da forma que tem que ser feita. O cara é um baita de um jogador decisivo. Inclusive, depois da polêmica daquele jogo lá, do jogo do Grêmio, né? Com relação a ele ter queria ir para uma festa de casamento e tudo mais, a gente não sabe qual é a história. Eu aprendi na vida, cara, que existem 3 verdades. Nesse caso, a verdade do jogador, a verdade do clube e a verdade da história. Então são 3 verdades. Qual a verdade? É a verdade da história. A gente não sabe que de fato foi o que aconteceu ali dentro. O que eu sei é que mesmo com a polêmica, no último jogo o cara foi o melhor em campo. O Grêmio ainda disputando para não cair, que foi uma infelicidade o Grêmio cair, não tinha time para isso. Mas o cara ainda foi o melhor em campo. Fez as 2 jogadas do primeiro gol e fez o 4º gol do jogo, que deu a vitória ao Grêmio. Que poderia ter feito com que o Grêmio escapasse se o Corinthians não tivesse facilitado para o Juventude. Então, para mim, ele é um jogador que chega para ser titular absoluto, para aumentar muito o sarrafo do time, caso ele chegue. Também não é uma operação fácil, se fala de investidores, não é tão simples assim. Questão de investidor, eu já vou adiantar para vocês aqui para a gente gerar consciência, tá? Eu só acredito quando tiver de fato concretizado. Se não concretizar, ninguém vai me fazer acreditar em história de investidor. Mas mesmo assim, eu contrataria o Douglas Costa, porque ele gira um salário ali na faixa de 1.200.000, que não é um salário baixo. Tá, mas o futebol cada vez mais vem estando inflacionado. Então é um jogador que o São Paulo, por exemplo, pensa comigo.
Se você tira o Pablo, que ganha 600 mil, você tira o Vitor Bueno, que ganha 400 mil, e se, por exemplo, o Éder sai, que é mais 600 mil, você já passou a grana do Douglas Costa, você tirou 3 jogadores que não estão sendo úteis e trouxe um jogador de extrema utilidade para o time. Imagina o Douglas Costa no meio de campo, tendo um ataque ali Luciano e Caleri, ou tendo um Sara do lado, caso não seja vendido. Pensa comigo, que time forte que a gente teria. Confesso para você que com mais algumas peças do Douglas Costa, eu não teria medo de ninguém. Eu acho que o São Paulo teria totais condições de ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, talvez não o brasileiro, por ser um campeonato de grande grupo e de você ter um elenco, um plantel muito forte e você ter uma constância. Mas no mata-mata, eu particularmente não teria medo de ninguém. Com Douglas Costa, um Patrick, como eu citei aqui, pô, o time melhorava muito o sarrafo. Eu acho que o Douglas Costa era essencial e você aí que de repente não gosta do Douglas Costa, achava que ele não era interessante, pensa aí quem seria o outro jogador que o São Paulo traria do nível do Douglas Costa no mercado hoje que chegaria e poderia ser um jogador para ser essencial no São Paulo. Nessa condição, nenhum, cara. Não tem. Então vamos rever esse conceito de não querer o Douglas Costa. Lógico, tem que ter a conversa com o jogador, saber se ele tá afim, se ele quer. Já tinha a conversa que o Rogério Ceni ia ter essa conversa com esse jogador, né? Antes da contratação, e é importante ter mesmo, junto com o Muricy também participar disso, para entender se o jogador tá afim. Ele estando afim, ele é diferente, cara. Diferente. Para mim é ponto final. Seria a cereja do bolo vindo pro São Paulo. Eu não gosto nem dessa expressão cereja do bolo, mas seria massa esse cara no São Paulo. Outro nome que está sendo sondado no mercado é do Wellington. O Wellington é um centroavante que já foi convocado inclusive para a seleção brasileira, tá? Ele pertence ao Aston Villa, certo? E ele está jogando emprestado no clube Bugre, certo? O São Paulo teria interesse no jogador, inclusive já teria enviado uma proposta de empréstimo pelo jogador que tinha acabado de passar por lesão e estava se recuperando agora, já voltando a jogar. O que acontece? O Wellington tinha dado uma declaração recente dizendo que ele preferia jogar no Palmeiras, que é outro clube que tem interesse nele, que já tinha enviado proposta, porque o Palmeiras vai disputar títulos. Então, Wesley, vá para o Palmeiras, eu não faço questão de você aqui, nunca lhe vi nem jogar, não sei quem é você e não faço questão de ter você no São Paulo, tá certo? Aliás, eu acho que o São Paulo nem deveria contratar centroavante. Eu acho que ele deveria ter Caleri e ter a exploração do Juan. Mas esse Wellington de antemão já pode descartar e eu já descartaria também e eu não queria ver ele mais aqui. Só para deixar claro, não sei a opinião de vocês. Outro nome que surgiu, cara, esse aí é enrolar torcedor, cara. Se você acredita numa situação dessa, ou você tá desantenado, ou você tá sonhando com coisa irreal, que foi o nome do Pedro, do Flamengo. Gente, o Palmeiras desistiu da negociação, o Palmeiras está gastando dinheiro a roda, aí uma bala. Ah, mas pode chegar investidor. Que investidor vai comprar Pedro pelo preço que o Flamengo quer? Ah, mas saiu a notícia no Globo.com, no GE, né? Globoesporte.com, que o Pedro custaria 7 milhões de euros para o São Paulo. Hã? Quando isso, rapaz? Quem foi que teve a insanidade de falar um negócio desse? O Flamengo comprou o Pedro da Fiorentina por 14 milhões de euros e ele ia vender por 7, por metade do preço. Por quê? Sendo que já teve clubes de fora interessados no Pedro. Por qual motivo ele ia vender por esse preço? Cara, o Flamengo pede por Pedro acima de 30 milhões. A informação que eu tenho é que eles pedem cerca de 40 a 45 milhões de euros, não é de reais não. Isso vai dar mais de 300 milhões de reais. Vai dar quase 400 milhões de reais. Qual é o investidor que quer comprar um jogador por esse preço e ele vai vender por quanto para a Europa? Porque se ele ainda custasse uns 10, 15 milhões de euros, o investidor ainda poderia pensar, não, depois eu vendo ele para a Europa por 25, 30 e ganho o meu retorno. Mas por que o cara comprar um jogador que já está na tara do preço dele, que é um baita centroavante, não tem o que discutir, mas aí o que acontece? Jamais ele faria isso. A situação é o seguinte, o São Paulo divulgou uma lista, saiu uma lista do São Paulo de intenção de reforços que custa 36 jogadores. Desses 36, o Pedro estava na lista. Só que é o seguinte, Rogério Ceni quer em faixa de 6 a 8 jogadores novos no elenco, tá? Então, para cada posição, tem ali, se você for fazer o cálculo básico, tem em média 4 a 5 jogadores de opção. Então, tem a opção A, a opção B, a opção C, a opção D, a opção E. O Pedro é a opção A. Pô, o treinador quer o Pedro. Quem é o treinador hoje no Brasil que não quer o Pedro, centroavante? Só que aí, pô, a opção A não dá, obviamente. Vamos para a opção B. De repente não dá. A opção C, talvez não dê. Então vamos para D e vamos para E, que é o que o São Paulo entra na real condição de contratar. Então, gente, não cai nessa. Não cai nessa. Toma cuidado com as coisas que você está vendo. Para você não se iludir à toa.
O Pedro é algo completamente inviável, com investidor ou sem investidor. Não tem chance nenhuma desse cara jogar no São Paulo. Pelo menos não agora. Pode ser até que num futuro distante isso venha acontecer, mas nesse momento esqueça isso. Não caiam nessa ideia, não caiam nessa parada aí que não vai dar certo não, cara. Não existe isso. Isso é balela, conversa pra galera cair e ficar se iludindo. Então, ó, fiquem espertos, hein? O nome que tinha saído também era do zagueiro Cuesta, né? O Vitor Cuesta, que pertence ao Internacional, estava em final de contrato, ele ia encerrar o contrato no meio de 2022, e aí os empresários procuraram o São Paulo e ofereceram. O São Paulo demonstrou interesse pelo jogador. Na verdade, esse processo fez com que o Internacional acelerasse o processo de renovação deles e conseguisse renovar com o jogador. Aí nada mais foi do que uma jogada de empresário, e que o São Paulo caiu como patinho besta na história, né? Porque pra mim, eu vou falar pra vocês, se eu sou dirigente do São Paulo e aparece uma situação dessa pra mim, o meu discurso ia ser simples, é o seguinte: o jogador assina pré-contrato comigo primeiro, depois a gente começa a conversar com relação ao Internacional. Antes disso, a gente não conversa nada com o Inter. Ah, mas aí podia realmente queimar a questão da negociação com o Patrick. Se eu tivesse na negociação forte com o Patrick, com grande chance de se contratar, eu aí talvez agisse dessa forma como o São Paulo agiu. Se não, e aí divulgaria para o Internacional: ó, eu tenho um jogador para assinar pré-contrato comigo. Agora eu quero o Patrick. Se vocês facilitarem o Patrick para mim, eu posso também não entrar na dificuldade para vocês com relação ao Vitor Cuesta. Enfim, o fato é que o jogador renovou com o Inter. Eu também não queria mais agora, estava em final de contrato, também para mim não vale mais nada esse jogador. Não adianta vir para cá me pedir para fazer troca com ele, exceto se for troca por quê? Por Rodrigo, que vai acabar o contrato em dezembro. Então tá, então leve. Quem é o jogador do São Paulo que vai acabar o contrato no meio do ano que vem, que eu não vou renovar? Então tá, a gente troca para você pelo Vitor Cuesta. Fora isso, não. Era um zagueiro de construção, tem a boa qualidade técnica, não era muito veloz, mas ele sabia construir o jogo. E o Rogério quer um zagueiro que faça isso. E aí, o nome da bola da vez hoje é o Kaká, ex-jogador do Cruzeiro, jogador jovem, que foi vendido do Brasil muito cedo, jogou muito pouco tempo no Brasil. Um zagueiro que muita gente falava muito bem dele quando era da base, quando subiu para o profissional. E ele não vem se destacando no clube que ele está hoje agora. Então seria uma oportunidade de mercado para o São Paulo ter esse jogador, que possivelmente teria a venda futura. Agora depende muito de preço, né, gente? Depende muito da questão de preço. Porque também se você vai pagar caro, o zagueiro não é uma posição que você vende cara para fora. Ele teria uma futura venda, mas teria que ser num preço barato. Então, de repente, um empréstimo, mas empréstimo para valorizar jogador para os outros também é complicado. Porque o Kaká, querendo ou não, é uma aposta. Ele não é uma realidade. Você não está contratando um jogador que vai chegar, vestir a camisa e ser titular. É um jogador para compor elenco. Então tem que analisar direitinho o que seria a situação do Kaká. Como é que ele está, como é que o clube quer, o que o clube dele atual quer com relação a ele, para a gente ver se seria viável para o São Paulo ou não. Eu, particularmente, dependendo da circunstância, não trazia. Dependeria muito da circunstância. Eu queria saber de você traria o Kaká para o São Paulo? Outro nome que saiu que me agrada muito, mas absolutamente de forma estratosférica, é o Fernando Sobral, jogador do Ceará. Conversei com torcedores do Ceará e uma gama deles falou para mim: Rafael, esse cara é o melhor jogador do Ceará. Um jogador de 27 anos, forte fisicamente. É aquele jogador que tem muita raça, mas ao mesmo tempo tem qualidade técnica. Chegaria para disputar facilmente uma posição no São Paulo de titularidade. Eu ainda prefiro o Patrick, tá? Se fosse para escolher entre os dois, eu prefiro o Patrick. Mas se pudesse, eu traria os dois. Até porque a gente está no eminente de venda de Luan, está na eminente de venda de Lisieiro, de Nestor. Então, querendo ou não, São Paulo vai ter que trazer volantes, plural. Então, seriam os dois nomes principais para mim, sem sombra de dúvida. São Paulo já demonstrou interesse. Existe uma conversa de uma possível troca com o Pablo, junto com o Ceará. Eu acho que é viável sim. Tá? O Pablo não deu certo e não vai dar certo no São Paulo. Não adianta a gente esperar que o São Paulo vai recuperar essa grana aqui, não vai. Então, o Fernando Sobral seria de forma interessante sim trocar pelo Pablo. Tá, mas jogador que aposta, o Pablo também hoje não está bem no mercado. Não tem esse mercado todo no Brasil. Diferente, inclusive, do Vitor Bueno. O Vitor Bueno, que a gente não gosta, não suporta, mas fez no São Paulo, tem que sair, ele tem mercado. É um jogador que tem interesse do Grêmio, que pode gerar uma troca com o Grêmio com alguma peça como o Alisson, por exemplo. Mas, enfim, com relação ao Fernando Sobral, para concluir, o que eu digo para vocês é que seria um jogador muito bem visto, tem o apoio do torcedor. A grande maioria dos torcedores gostaria de ver o Fernando Sobral jogando pelo São Paulo, e é um jogador que teria tudo para dar certo no São Paulo. Para encerrar o nosso vídeo, eu vou falar de um assunto que deixou alguns torcedores um pouco tensos, que é, se você sabe, o Galhardo ele renovou com o River Plate. E um dos pedidos do Galhardo foi o Emiliano Rigoni, o nosso Rigoni.
Foi contactado o empresário do Rigoni e o empresário do Rigoni deixou claro para o River Plate que é muito difícil tirar ele do São Paulo, teria que ser muita bala na agulha, e aí meio que esfriou o interesse do River Plate. Pode ser que eles venham tentar fazer alguma tratativa com o São Paulo, só que aí, amigão, vai ter que ser muita bala na agulha. Lembrando a vocês que o Rigoni conquistou grande parte da torcida do São Paulo, terminou a temporada não tão bem, deu uma queda brusca, mas é um jogador que pode e deve melhorar muito essa próxima temporada. Vai ser uma temporada que ele vai ter pré-temporada, se entrosar, enfim. É um jogador que tem a confiança do torcedor são paulino e que para tirar ele do São Paulo vai ser muito difícil. Então, se tranquilizem, podem ficar mais tranquilos, não vai ser tão fácil tirar o Rigoni assim. Parece que o River Plate vai pegar e vai levar, não é bem assim, tá? E aí também tem a questão da despedida do Benítez, que eu não vou deixar de esqueci aqui de comentar. Eu queria agradecer o jogador, é um jogador que eu particularmente me encantei com ele, eu acho um jogador acima da média na qualidade técnica, de fato tem uma questão física que pesa, mas eu volto a relembrar que se Benítez tivesse uma condição física espetacular, ele não estava no Brasil, estava na Europa, jogando nos grandes clubes europeus e titular da seleção argentina, né? Então, muito obrigado, Benítez, deixou um texto sensacional, um vídeo agradecendo ao torcedor, jogador respeitoso, jogador que aceitou quando foi para banco, mas entrava indignado, não aceita a derrota, uma pena, gostaria muito que ele ficasse, acho que seria extremamente importante para a próxima temporada, uma pré-temporada em si bem feita seria interessantíssimo. E outro jogador que também quer ficar é o Éder, né? Vem gostando da forma de treino do Rogério Ceni, se identificando com a forma de trabalhar de Rogério Ceni, pediu uma segunda chance de diretoria, dizendo que queria mostrar futebol, queria mostrar o potencial que tem e acha que esse próximo ano ele tem tudo para arrebentar. Eu não sei vocês, eu não daria, não é nem a questão de segunda chance, eu acho que pelo salário, eu acho que a gente poderia trazer outros jogadores que fossem mais importantes do que o Éder. Mas muito torcedor acha que ele deveria ter sim uma segunda chance. Então, galera, esse foi um vídeo do canal Consciência Tricolor. Mais uma vez eu peço a vocês, encarecidamente, tá? Se vocês gostarem do nosso vídeo, dá uma curtida no nosso canal, tá? Se inscreve no canal, tá? E marca o sininho lá. Por quê? Porque o sininho, ele vai mostrar para você todos os vídeos que eu vou estar postando. E eu vou estar sempre trazendo vídeos nesse patamar para você, de forma consciente, sem querer te iludir com nada. Que é muito fácil chegar para você e dizer, vai trazer, vamos esperar. Vamos devagar, galera. Vou trazer para vocês a coisa consciente e ponderada. Beleza? Então, peço a vocês também que espalhem nos seus grupos de WhatsApp e valorizem o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus. Se liguem.